Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Eu tenho mais uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Meu querido e minha querida, quero falar um pouco para você sobre o poder de Deus. As pessoas estão se destruindo, estão se sentindo fracassadas, estão se sentindo infelizes, estão se sentindo tristes, porque não têm o poder de Deus em suas vidas. E meu irmão e minha irmã, eu quero dizer uma coisa importante para você que está me ouvindo. Você precisa entender que quando Deus age na vida da gente, Ele verdadeiramente vai agir. Mas Ele só vai agir na vida daquele que se arrepende dos seus pecados e que quer viver uma vida santa. Não adianta você ficar aqui no canal, eu sei que eu falo isso sempre. E mesmo repetindo, as pessoas não conseguem entender. O grande segredo do agir de Deus na vida de alguém, de qualquer pessoa, não interessa se você é ladrão, não interessa se você é prostituta, não interessa quem você é, qual o pecado que você comete, se é o palavrão, se é a idolatria. Deus tem um poder para transformar a vida de quem quer se arrepender dos seus pecados. Nós temos que entender, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12 nos ensina isso. E quando Deus fala que a palavra dele é viva e eficaz, isso significa que aquele que crê na palavra de Deus como ela é, ela vai surtir efeito na vida da pessoa que acredita. Então você pode estar me ouvindo hoje e você vai estar falando assim: ah, irmão, sabe o que é? É porque eu estou indo para a igreja há tanto tempo e Deus nunca falou comigo, Deus nunca agiu na minha vida. Pelo contrário, quanto mais eu oro, menos coisas boas acontecem na minha vida. Parece que Deus não está interessado em mim, porque eu vou para a igreja, faço tudo que Ele quer, mas Ele não age na minha vida. E aí a pessoa fala isso, mas ela não consegue olhar para a própria vida e entender que Deus não quer que você vá para a igreja, Deus não quer que você seja dizimista, Deus não quer que você mate animais, Deus não quer que você sacrifique humanos, Deus não quer que você faça nada disso. A única coisa que você tem que sacrificar é a sua própria vontade carnal. São os seus próprios desejos carnais. Ah, eu quero ser rico porque eu tenho um sonho de ter não sei o que, porque eu vou ter um carro, que eu vou ter não sei o que. Sonhos carnais. Não ameis o mundo nem o que nele há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, as pessoas querem sacrificar dinheiro, querem sacrificar um monte de coisa, achando que Deus vai olhar para isso. Mas não querem sacrificar os seus próprios desejos. E sacrificar os próprios desejos significa crucificar, matar tudo aquilo que te afasta de Deus. Se Deus falou para você, irmão, não ame o mundo, nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, como está escrito lá em 1 João, se não me engano, capítulo 2, você não pode amar o mundo. E tem gente que fica aqui, não, glória a Deus por essa palavra, mas só pensa em dinheiro. Só pensa em dinheiro. Então vocês precisam aprender a transformar a mente de vocês para que vocês entendam uma coisa. Uma coisa que eu quero falar aqui, irmãos. Preste atenção bem no que eu vou falar. Vou falar uma coisa importante aqui que eu acho que eu nunca falei aqui no canal. Parem de ficar observando as pessoas como evangélicos, como católicos, como espíritas, como kardecistas, como umbandistas, como satanistas. Parem de ter a visão de que nós somos seres segregados. Nós temos visões diferentes, mas todos somos um. Todos criados por Deus e para a glória de Deus, para servir a Deus em espírito e em verdade. Não somos satanistas, não somos evangélicos, não somos católicos, não somos umbandistas, não somos espíritas, não somos nada. Todos vocês que estão me ouvindo entendam. Somos todos um. Somos todos criados por Deus e para Deus. Criados para a morte ou para a vida. Criados para servir a Deus ou para envergonhar a Deus. Então depende daquilo que você escolhe. Se você não quer servir a Deus, a morte virá sobre você. Se você quer servir a Deus, a vida virá sobre você
e a culpa por isso não é de Deus, a culpa disso é você que fez as suas próprias escolhas, porque Deus é um Deus justo. Então, Deus, ele não criou o homem mau. A palavra de Deus fala que eu criei o homem assolador. Deus criou o personagem daquele homem mau, aquele homem que vai fazer o mal, ele vai se encaixar naquele personagem que Deus criou de acordo com as escolhas dele. Então o indivíduo que ama o pecado, o indivíduo que ama a mentira, ama a enganação, ama a safadeza, ama o derramamento de sangue, ele vai se enquadrar dentro daquele personagem que Deus descreve como o homem assolador. E o homem assolador são os bandidos do dia a dia que você encontra, pessoas que assassinam. Então, esse homem assolador também foi criado por Deus. Só que esse homem assolador que mata, ele será morto. E não apenas aqui, mas também na eternidade. Então, quando vocês falam assim, não, mas Deus criou todas as coisas, mas Deus também criou o diabo e as pessoas estão se matando, irmão, como que pode Deus criar coisa ruim? Querido, a terra é uma harmonia. É necessário haver harmonia entre as coisas. Não pode haver só o bem, nem só o mal, porque a terra foi feita com bem e com mal. Então, na terra, há um equilíbrio entre as forças do bem e as forças do mal. E estamos vivendo um tempo em que as forças do mal estão se manifestando tão copiosamente no mundo que Deus está levantando pessoas santas para orar, para transformar a história da vida, a história do mundo, a história das pessoas. Então eu vou dizer uma coisa para você. Quantas pessoas estão aqui que tinham suas vidas destruídas, os seus pensamentos aniquilados pelo diabo, pessoas que sentiam que estavam entrando em depressão, na mais profunda infelicidade, na mais profunda agonia, e depois que começou a ouvir as pregações aqui do ministério, tiveram suas vidas transformadas. E hoje conseguem sentir paz e alegria em seu coração. Quantas pessoas aqui se sentem melhor após ouvir as pregações do ministério? Aí você vai falar assim, irmão, mas o canal é pequeno, mas as pregações que você faz não tem nem 100 visualizações. Querido, às vezes não tem nem 100 visualizações, mas quando tem uma alma que escreve, irmão, essa palavra mudou a minha vida, irmão, essa palavra está transformando a minha vida. Sabe o que acontece? Deus me faz perceber isso e me faz entender que eu mudei a vida de uma pessoa que estava morta, deprimida, infeliz, triste, e hoje ela encontra poder e força para levantar a cabeça dela e continuar a vida dela sem pensar em suicídio, sem pensar em desistir, sem pensar em esmorecer, e está levantando o escudo da fé para destruir o diabo. Sabe por quê? Porque o diabo queria destruí-la. Então, para mim, como homem de Deus, é prazeroso ver uma simples alma salva, resgatada das mãos do diabo. Eu não fico preocupado aqui se a pregação vai ter 1 milhão de visualizações. Eu fico preocupado em oração para Deus, Senhor, me dê almas convertidas. Sabe por quê? Porque eu era pecador. Não que eu não peque mais, mas eu vivia plenamente no pecado. Nós todos erramos. Não existe ninguém no mundo que faça tudo certo sempre. A palavra de Deus fala isso. Mas uma coisa é você errar de vez em quando, outra coisa é você viver no erro. Uma coisa é você tentar melhorar a cada dia, outra coisa é você não querer melhorar. Nós somos seres imperfeitos, a própria palavra de Deus fala isso. Por isso nós nos vemos em parte, mas então veremos face a face, como está escrito em Coríntios. Não adianta querer ser 100% perfeito vivendo nessa carne. Temos que ser perfeito como perfeito é aquele que nos chamou, mas tendo plena convicção, e é do conhecimento de Deus, que nós, por mais que tentemos mortificar os nossos desejos carnais, nós temos uma inclinação maldita para o erro. Às vezes um pensamento vem e já é o suficiente para tirar você da graça de Deus. Por isso que nós temos que ter a mente de Cristo, para que nós possamos repreender qualquer tipo de pensamento carnal que venha porventura nos afastar da presença e da santidade. Meus irmãos, temos que entender muitas coisas. Eu gostaria de pregar muitas coisas para vocês, mas o grande problema é que as pessoas não estão entendendo a seriedade
a qual Deus nos chama para viver. E fica difícil de pregar o evangelho puro e genuíno para pessoas que não têm compromisso com a palavra. Porque quando eu falei para você que Deus me resgatou, eu sou uma alma. Uma alma. Meu irmão, preste atenção no que eu vou falar. Preste atenção. Quando eu falei para você que eu prego o evangelho aqui, e que se tiver uma alma convertida, como eu sempre vejo que tem, sempre tem uma alma escrevendo nos comentários, irmão, essa palavra me fortaleceu, essa palavra mudou a minha vida. Uma alma é o que a gente precisa para fazer mudança. As pessoas estão preocupadas com muitas almas. Você vai para esses templos religiosos, as pessoas estão interessadas na quantidade de pessoas que estão lá dentro. Eu não estou preocupado com isso, porque o Espírito Santo que está em mim, ele está preocupado com uma alma, mas é uma alma valorosa. É uma alma verdadeira. É uma alma que vai abrir a boca e vai pregar o evangelho. É uma alma que vai orar a Deus em santidade. É uma alma que vai servir ao Senhor em espírito, em verdade, em glória. É uma alma, como era a alma de Elias, que vai orar com tanta força, com tanto fervor, com tanta crença, com tanta magia, que vai mover a mão de Deus. E se tiver que cair fogo do céu, vai cair. Porque Elias era uma alma. O ministério de Jesus começou com uma alma. Tudo começa com um. Mas as pessoas querem começar com 500, com 1000, com 700. Mas não dão valor a um. Porque o um é desprezado. Um é pouco. Eu quero mais. O ser humano é um ser quantitativo, não qualitativo. Mas Deus é um ser qualitativo. Deus, ele quer um de qualidade. Ele não quer 500 sem qualidade. Ele quer um. Quer prova bíblica disso? Abra a tua Bíblia em Juízes capítulo 6 e 7. Veja lá quantos israelitas foram levantados para combater os midianitas. Quantos sobraram no final? Não acredita em mim não, irmão. Não acredita em mim não. Não acredita em mim. Abra Juízes capítulo 6 e 7. Eram mais de 30.000 para lutar contra os midianitas. E o que Deus fez? Muito é o povo que está contigo, para que eu possa entregar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie dizendo: a minha mão me livrou. E Josué foi guiando aquele povo, dizendo: os covardes e os medrosos voltem. E naquele momento, quantos saíram? Mais de 10.000. No final, querido, Deus deu a vitória ao seu povo com 300 homens valorosos, 300 verdadeiros, 300 que clamavam, 300 que tinham a presença de Deus. E como Deus disse, você não vai vencer essa batalha com armas carnais, você vai vencer essa batalha com a força do meu Espírito. Isaías 31 ensina que a espada não humana derrubará os ímpios que estão envergonhando o santo nome de Deus nessa terra. Espada não humana, querido. Sabe o que é isso? É aquela espada divina do Salmo 18, aonde Deus diz que vai descer do céu e vai proteger o seu servo e vai destruir todo aquele que se opõe à verdade. E as pessoas não acreditam no poder das palavras. Não acreditam no poder de Deus. Acham que Deus não está agindo. Acham que Deus está sentado no trono dele ou que ele não existe. Acham que Deus está deitado numa rede tomando caipirinha. Opa, glória a Deus, aleluia. A humanidade está uma maravilha. Quando na verdade a palavra de Deus fala que ele é um Deus que se ira todos os dias. Todos os dias se acende a sua ira. É o que a palavra de Deus fala. E Deus está quieto. E você no pecado, você está vivendo a sua vida, você está me ouvindo, querido. Eu sei que você está me ouvindo, querida. Deus está fazendo você ouvir essa pregação até aqui para você entender que você está sendo observado. Não fique achando que as coisas estão bem para você, porque não estão. Deus está te fazendo observar essas palavras, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela é uma magia negra na vida de quem não quer se arrepender. Mas ela também é uma magia branca na vida daquele que aceita a verdade. Porque a palavra de Deus,
ela é mágica, ela surte efeito, ela é viva. Através do poder da palavra as coisas se criam. Foi assim na criação, Gênesis 1:1. Traga à existência a tua vitória. Traga à existência a sua santidade. Traga à existência o poder de Deus sobre a tua vida. Traga à existência a vontade de Deus sobre você. Traga à existência o arrependimento do seu coração. Porque uma alma é o suficiente para mudar muita coisa nesse mundo, para não dizer o mundo. Cristo mudou a minha vida de forma absurda. Quantas pessoas ele era? Uma alma. Cristo era uma alma decidida a obedecer a Deus, uma alma decidida a não ficar brincando no Facebook, uma alma decidida a não ficar passando batom na cara e exibindo o corpinho na rede social, uma alma decidida a ler a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, uma alma decidida a usar o poder e a magia que a oração tem de fazer até o céu descer fogo do céu se for necessário, uma alma com uma crença sobrenatural no poder que ela tem. Tudo é possível para aquele que nele crê. E aquele que é convertido, aquela única alma que disse: irmão, eu me arrependi e estou firme na santidade. Às vezes tem aqui 80 visualizações, 40 visualizações, mas uma alma, que diga: irmão, estou orando firme, está movendo a mão de Deus. Está movendo a mão de Deus. E aquele que ora para mover a mão de Deus, ele sente o poder de Deus na vida dele. Agora, hoje em dia, mais uma coisa que eu quero deixar claro aqui, gente. Eu não faço aliança com pastores. Eu não faço aliança com padres. Eu não faço aliança com médiuns. Eu não faço aliança com ninguém. A minha aliança é com Deus. Teve um indivíduo que perguntou ontem aqui: quem é o pastor presidente do seu ministério? Quem é o pastor presidente do seu ministério? Bode do diabo. Pastor presidente. Se acaso não consegues perceber a voz de Cristo em seu servo, é porque estás corrompido e depravado em coração e reprovado quanto à fé. Por isso, em nome de Jesus, arrependa-te, ou ferirei com a espada que sai da minha boca, assim diz o Senhor. Pastor presidente. O ser humano pensa que é alguma coisa. O ser humano tem a mania ridícula de achar que é alguma coisa. O ser humano tem mania de achar que tem um poder. Só que, querido, essa é a grande graça da vida. Deus, ele permite que as pessoas detenham todo o poder, deem ordens, sejam temidas, e assim elas vão acreditando que são alguma coisa. E assim elas vão acreditando em seus corações que elas podem mandar em alguma coisa, quando na verdade elas nunca mandaram em absolutamente nada, porque tudo foi criado e controlado por Deus e para Deus, conforme a presciência da sua inteligência e da sua vontade. Deus disse: eis que coloco diante de ti caminhos de vida e caminhos de morte. Deus nunca disse para você que quando botasse você no caminho de morte, que ele ia guiar você para o caminho da vida. Não. O caminho da morte é interessante, porque o caminho da morte você faz a coisa errada, as pessoas começam a exaltar você, que você é malandro, que você é esperto, e você começa a achar que você é melhor do que todo mundo. Então o caminho da morte, você vai se enchendo da soberba e da crença de que você é espertão, você é malandrão. Mas o caminho da morte, como diz a palavra de Deus, eis que coloco diante de ti caminhos de vida e caminhos de morte. Deus tira a prudência da vida de quem está andando no caminho da morte. Então o indivíduo que está no caminho da morte, ele não é prudente, porque a prudência é uma defesa. E Provérbios fala isso. Provérbios fala que nós temos que ser prudentes, porque assim nós protegeremos a nossa vida. Mas o indivíduo que está caminhando no caminho da morte, ele nunca vai ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não fala com ele. Deus, ele coloca o diabo na vida daquela pessoa e o diabo vai alimentando o coração dele. E o diabo é ruim? Não. A pessoa não quis servir a Deus. A pessoa não quis obedecer a Deus como Deus manda. Então Deus falou: tudo bem, você não quer me servir. Satanás, coloque-te aqui, venha, tenho uma missão para você. Cuide desse verme que pensa que é alguma coisa. Prepara um laço para ele. Pronto. Quem tem um poder sobre a vida e a morte? É Deus ou o diabo? É Deus. Quem coloca Satanás? Quem criou Satanás? Deus.
Ah, mas Satanás é ruim? Não! Eu não sei se Satanás é ruim, sabe por quê? Porque hoje creio, no meu coração, que Satanás é um instrumento de justiça nas mãos de Deus. E que vai correr atrás e pegar aquele que é mentiroso, aquele que está vivendo nessa terra sem honrar e glorificar o santo nome do Senhor. A esse Satanás vai tocar, porque aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. E se o maligno não toca naquele que é de Deus, é porque Deus deu ordem. Não é assim? Ou não? E aí fico vendo esses pregos, esses manés. Hein, pastor? Quem é o pastor presidente? Quem é o pastor presidente? Imbecil, idiota. Pastor presidente, você vai ver quem é o pastor presidente quando você estiver ardendo nas chamas do inferno, seu maldito miserável. O homem de Deus, ele é servo de Cristo. O homem de Deus, ele é humilde. Ele não se vê como pastor, sabe por quê? Porque ele se reconhece como um nada. Ele se reconhece como um nada. Porque ele reconhece tudo que Deus fez por ele. Mas aquele que está no caminho de morte, ele pensa que ele é poderoso. Ele pensa que ele é o bonitão. Ele pensa que ele é um malandrão. Ele pensa, sabe por quê? Porque ele está cercado de demônio. As pessoas que estão na vida dessa pessoa, cercado de demônio. O indivíduo, ele passa a crer que ele tem poder sobre os demais, mas quando na verdade ele tem poder sobre os fracos. Querido, eu já liderei fracos. Sabe o que eu fiz? Pedi para sair. Porque eu não nasci para liderar uma corja de derrotado. Eu não nasci para liderar uma corja de vagabundo descompromissado. Eu não nasci para liderar gente que você ensina e não quer aprender, não quer fazer. Eu não nasci para liderar gente descompromissada, gente vagabunda. Ou você é bom ou você é ruim. Ou você quer ser lapidado ou você não quer ser lapidado. Ou você quer se desenvolver ou você não quer se desenvolver. Isso para tudo na vida. O indivíduo que ele quer se desenvolver, ele chega longe. Sabe por quê? Porque Deus, aquele que tem todos os bons dons, ele concede ao indivíduo que quer se desenvolver. E uma coisa que eu quero pedir para vocês de coração: pare de enxergar o Ministério Jesus Não Mente como uma igreja. Uma igreja no sentido de, irmão, onde é a sua igreja? Pare de enxergar o Ministério Jesus Não Mente como um ministério que prega religião. Eu não sou religioso. O meu Deus vivo não é religioso. Essa palavra é para o macumbeiro. Essa palavra é para o satanista. Essa palavra é para o espírita. Essa palavra é para o mendigo. Essa palavra é para o empresário. Essa palavra é para o gari. Essa palavra é para a faxineira. Essa palavra é para o presidente da multinacional. Essa palavra aqui que eu estou pregando para você é para todo ser humano. Porque a ilusão da vida nos faz acreditar que somos diferentes dos demais. A ilusão da vida nos faz acreditar que somos melhores ou piores. Se sou um empresário bem-sucedido, eu sou lindo, maravilhoso e poderoso. Mas se sou alguém que trabalha com auxiliar de serviços gerais, uma faxineira, então o mundo me olha como um lixo, quando na verdade são dois seres humanos exatamente iguais, apenas vivendo oportunidades materiais diferentes. O que vale para Deus é o Espírito, porque a carne para nada serve, mas o Espírito vivifica. O maior exemplo disso é Lucas 16. Eu não vou pregar de novo sobre Lucas 16, mas é importante que você entenda esse livro e guarde no seu coração, para você entender que mesmo um pobre, miserável, ele pode ser consolado e levado ao céu. E um rico poderoso, que dê festa todos os dias, ele pode instantaneamente cair nas profundezas do inferno e pedir ajuda para aquele pobre que antes ele amaldiçoava e ridicularizava. Quando a sede bater no inferno, ele vai olhar para aquele pobre e vai dizer: por favor, molha o dedinho num copo d'água e coloca na minha boca, porque eu estou morrendo de sede. E ouvirá do pai Abraão: meu filho, não pode, porque há um abismo entre nós. Na sua vida, quando você era rico, você não quis saber do pobre. Então arque com as consequências. Mas por favor, deixa eu voltar aqui para avisar para minha família, para que eles não venham para esse lugar terrível. Engraçado. Pai Abraão disse: engraçado. Quando você estava vivo, você não queria saber de Deus. Agora que você veio para o inferno, você está preocupado com seus irmãos virem para cá? Se eles não querem ouvir os profetas que estão na terra, não tem problema. Mas eu quero que você saiba de uma coisa:
Se nem os vivos eles querem ouvir, como você que está morto pode voltar para a terra e querer ser ouvido? Se eles não querem ouvir os vivos, você acha que eles vão ouvir os mortos? Então olha o tamanho do sarcasmo, e um sarcasmo justo do pai Abraão. O que Deus está dizendo para você em Lucas 16 é o seguinte, querido. Hoje você pode achar que a minha pregação aqui, eu sou um cara vagabundo que não faz nada da vida, esse cara aí é maluco. Querido, acredita. Essa palavra vem do trono da graça de Deus. Essa palavra vem do Espírito de Deus. Essa palavra vem do Todo-Poderoso. Aquele que criou o céu e a terra e tudo que nela existe. E que está dentro de um servo terreno. E esse mesmo Deus, Ele quer estar com você que está me ouvindo. Irmão, arrependa-se dos seus pecados. Eu poderia agora aqui colocar um fundo musical para você, para emocionar você. Mas eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu prefiro apelar para o seu amor. Eu prefiro apelar para o seu amor. Você tem uma prova. Hoje é quarta-feira, 28 de novembro. Hoje é o dia que Deus, Ele quer provar o seu amor. Hoje é o dia que você vai provar para Deus que você o ama. Você vai abandonar tudo aquilo que está errado na sua vida. Porque Deus, Ele te ama. Não como você é, mas Ele te chama para o arrependimento. Não pense que Deus te ama como você é, não. Ele te chama para mudar. Ele quer moldar o seu pensamento. Ele quer mudar as suas concepções de coração. Ele quer mudar a sua mente para fazer você entender que a forma como você está enxergando a vida não está agradando a Ele. E que você está muito distante daquilo que Ele espera de você. Mas Ele não fala isso para brigar com você. Ele fala isso dizendo para você o seguinte: a partir de hoje, se você entregar a sua vida a mim, lendo a minha palavra, orando, se santificando e se afastando daquilo que é mal, como está escrito, afastai o mal do meio de vós, o Senhor fará maravilhas na sua vida. Não interessa o que você está passando. Esses dias teve um irmão que pediu oração aqui. Irmão, ore pela minha mãe, eu descobri que ela é diabética, não sei o que lá. Irmão, eu vou orar pela sua mãe, estou orando, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que orar, ler a Bíblia. E assim serve para todos vocês que estão aqui no canal. Eu não sou inimigo de ninguém, mas eu não sou amigo de pastor. Eu não sou amigo de padre. Eu não sou amigo de evangélico. Eu não sou amigo de ninguém. Eu sou amigo de Deus. Sabe por quê? Porque e andou Enoque com Deus. E eu ando com Deus. E em nome de Jesus eu te peço, entenda isso. Ande com Deus. Se afaste das pessoas. As pessoas só servem para fazer você pecar. Aproxime-se das pessoas apenas para pregar o evangelho. Não fique conversando coisas do mundo com as pessoas. Se você vai se aproximar das pessoas, que seja para praticar o bem. Mas não fique com papos mundanos. Não se misture com os porcos. Porque existem muitos porcos na terra que estão com a missão de sujar aquele que está limpo. Por isso está escrito: aquele que se santifica cada vez mais. Mas aquele que se suje cada vez mais. Tome cuidado com quem você se mistura. Hoje é o dia especial que Deus fez você ouvir a voz dele. E você sentiu isso no seu coração. E eu quero apelar para o seu amor. Para que hoje você comece a provar a Deus que você o ama. Que você leia a Bíblia, que procure entender a vontade do Senhor. E você sentirá uma luz no seu coração. Você sentirá uma visão se expandindo dentro da sua mente. E isso é o Espírito Santo mostrando para você que esse caminho que está sendo mostrado na sua mente, que é possível de trilhar, Deus o fará trilhar pela porta estreita da salvação. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Afastai-vos da porta larga, porque estreita é a porta que conduz à vida eterna, e poucos são os que encontram. Mas o salário do pecado é a morte, e todo aquele que ama o pecado, ele ama a morte, e todo aquele que peca, a morte virá sobre ele. Assim eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eis que coloco diante de ti caminhos de vida e caminhos de morte. Se queres se arrepender, seja abençoado em nome de Jesus. Se endureceres o seu coração, em nome de Jesus, ainda ouvistes a palavra do Senhor e negastes, seja amaldiçoado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Fique na paz.